A situação da Venezuela, a situação política, as eleições chegando, são o assunto hoje do jornalista Cláudio Zaidan, colunista aqui do Jornal Gente, jornalista da Rádio Bandeirantes, sempre conosco também nesse espaço, não é, Zaidan? Bom dia, seja muito bem-vindo. Oi, Thaís. Bom dia, Cláudio Humberto, Pedro Campos. Bom dia. Bom dia. Bom, a Venezuela, ela não vai mudar o seu regime com a eleição. Há uma ditadura militar na Venezuela. E uma ditadura comandada pelos generais. A Venezuela, ela tem mais de 2.000 generais. É um número incompatível, inclusive, com o tamanho das Forças Armadas. Isso significava, na verdade, não apenas uma ascensão militar, uma ascensão dentro da carreira, mas uma ascensão de poder, inclusive econômico. Os militares controlam a PDVSA, que é a Petrobras da Venezuela, né? A sua estatal de petróleo, e controlam o mercado de ouro da Venezuela. E pouco se fala do mercado de ouro, porque a Venezuela, 96% das divisas advém do mercado de petróleo. Né? De cada 100 dólares que entram na Venezuela, 96 tem a ver com venda de petróleo. É uma dependência gigantesca. Então, o colapso da PDVSA, provocado por essa gente, uma mistura de corrupção, incompetência, teve o resultado que nós assistimos. Não é? O espalhamento da miséria. Quem tinha algum dinheiro foi para Miami, foi para Madrid de avião. A maioria não tinha dinheiro, isso é o a pé, para a Colômbia, para o Brasil. Roraima é uma expressão viva disso. Saiu para o Equador, alguns conseguiram chegar ao Chile. Então houve um êxodo. E isso tem muito a ver com o fato de que o grande motor da economia venezuelana entrou em colapso. Começou a recuperar-se com dinheiro da Rússia e da China. E não é que eles gostam do Maduro, que eles querem que a Venezuela pague esses investimentos em petróleo. A China faz muito isso. Ela não exige pagamentos em euro e dólar, como o Brasil, por exemplo, exige em empréstimos. A China aceita produtos, mercadoria, commodities, e a Venezuela entrega petróleo. E, além disso, há uma deflação mundial de produtos industriais por causa da redução do custo de produção da China. Então, a inflação está caindo na Venezuela, como diminuiu também um pouco na Argentina. E o Maduro ele é a cara do regime, mas ele não é o regime. Se o Maduro acordar amanhã, sexta-feira, falar, cansei disso aqui, não é? Eu vou embora, vou para as Bahamas, vou para Madrid. O regime não cai. Não cai. Porque ele não é o regime. Ele é apenas a expressão, a figura que o Chávez escolheu como herdeiro, mas não como herdeiro do poder, porque isso é intransferível. O Chávez tinha poder, inclusive militar, ele era um militar. Ele era respeitado dentro das Forças Armadas. E o Maduro, porque os militares queriam Diosdado Cabejo, que ainda é uma liderança importantíssima. É hoje uma espécie de número 2 do regime. E controla a Assembleia Nacional Constituinte. Então, isso aí a eleição não vai mudar nada. Agora, a Maria Corina, inclusive, a Maria Corina é figura conhecida há muito tempo. Nem de longe é a melhor candidata. Nem de longe. Mas é o que tem. E está acontecendo com ela o que aconteceu com o Capriles. Vocês se lembram do Henrique Capriles? Foi governador de Miranda e tal. O Henrique Capriles, ele foi perseguido, enquanto ele tinha alguma viabilidade eleitoral, ele foi perseguido o tempo todo. Então não é só a fraude no dia da eleição, você vai inviabilizando as candidaturas alternativas. Não é? É o que aconteceu com a Maria Corina. Maria Corina é uma política comum, não tem nada de especial. Mas, ela tem o direito de disputar. Porque as acusações feitas contra ela não são fundamentadas. É uma decisão política. O judiciário da Venezuela é um braço do executivo. Né? Ele não é independente. Não há Estado de Direito. O judiciário faz o que lhe ordenam. E ordenaram ao judiciário que decretasse que a Maria Corina não pode concorrer. E só mais um aspecto. Muita gente
tem um fetiche, acha que a economia venezuelana é uma economia socialista. Então, não, isso é marca de fantasia. Aliás, a estrutura econômica sob o chavismo era muito mais parecida com a estrutura econômica da Itália sob Mussolini. Uma organização econômica muito próxima do fascismo. Não tem nada a ver com o socialismo, não houve socialização de meios de produção. Aliás, o Partido Comunista Venezuelano é oposição ao Chaves e é perseguido por isso. Então, não tem que pedir para a Maria Corina lançar outra candidatura, ter bom senso. Não é ela que está devendo bom senso, não é ela que está devendo gesto de boa vontade. É o regime, não é? Agora, se não for ela, se for outro candidato, então, para cair o regime, é preciso que os militares concordem com isso. Não é o Maduro, são os militares. Eles comandam a Venezuela. Ô Zaidan, tem essa questão aí, assim, o que mantém o Maduro no poder, além dos generais, dos interesses todos e do regime ditatorial que esmaga os venezuelanos, é o apoio de gente como o presidente Lula. Né, o apoio de chefes de ditaduras, que não é o caso do Brasil, né? O Brasil é uma enorme democracia que apoia uma ditadura rastaquera da pior espécie, cruel, covarde, como é a ditadura de Nicolás Maduro. O presidente Lula vem passando pano em Maduro desde muito tempo. Esse ditador esteve no Brasil, os seus capangas tiveram a ousadia de agredir uma jornalista, a jornalista Délis Ortiz, que isso não mereceu a menor reprimenda do presidente da República, nem da primeira-dama, tão ciosa em defesa das mulheres, etc. E tal. Todo mundo ficou pianinho. O que segura o Maduro também é isso. Se ele resolver largar o poder, quero mais não isso, vou embora, para onde ele for ele será preso, porque existe mandado de captura contra ele por envolvimento no narcotráfico. É um bandido, né? E temos um presidente do Brasil, eleito democraticamente, que passa pano nesse tipo de... Está sempre do lado errado da história, passa pano para terrorista e também passa pano para a ditadura venezuelana. Eu acho que você vê a diferença das palavras, né, da declaração do presidente Lula e depois vem a declaração do ex-presidente Michel Temer, muito mais ponderado, uma diferença de nível que chega a ser chocante, mas, sobretudo, uma diferença de abordagem. Né? O Brasil precisava manter, eu queria até que você pudesse nos falar sobre isso, manter um certo distanciamento ali, né, desse processo todo de ditadura, para não retroalimentar um regime que provoca, como você mesmo descreveu, com esse êxodo, né, tanto sofrimento aos próprios venezuelanos. Aquela história, relações internacionais são feitas por conveniências, não por princípios. Aliás, você falou que se o Maduro sair ele pode ser preso, depende, né? O Pinochet, por exemplo, foi protegido pela Thatcher, né? E agradecia o fato de que o Pinochet foi contra a Argentina na Guerra das Malvinas. Foi protegido pela Margaret Thatcher. Os Estados Unidos protegem N ditaduras, instalam algumas, inclusive. Protegem a ditadura egípcia, a ditadura saudita. Então, é conveniência. As relações internacionais são ditadas por isso, né? E não acredito que haverá questões de princípio como parâmetros que sejam utilizados para a política internacional. Os apoios e as contestações são realizados a partir de relações de conveniência. Não, me interessa apoiar, porque aqui eu tenho um governo que também me ampara, que também me apoia, que também me tem como líder regional, né? Que também bate palmas para mim. São relações de conveniência. Isso é feito pelo mundo inteiro, né? Pela China, pela Rússia, pelos Estados Unidos, pela Alemanha. E como foi feito pela Thatcher, quando protegeu o sanguinário Pinochet. Né? Ô Zaidan, quando o Lula compara a situação dela à da Corina, lá na Venezuela, e a gente ouviu a sonora aqui, o trecho, né, da gravação da conversa do presidente Lula sobre esse assunto com os jornalistas, ele disse que quando ele estava preso, ele foi impedido de concorrer e indicou um sucessor. Então que ela devia parar de chorar e devia indicar lá uma sucessora. Só que os casos me parece que são diferentes, né? O presidente Lula estava condenado por corrupção e havia um critério legal no Brasil
naquela época, que a condição que ele estava não permitia que ele participasse do processo eleitoral. A lei eleitoral. da ficha limpa, né? A lei da ficha limpa, exatamente. E ela, pelas apurações que eu fiz aqui, ela foi impedida por uma questão de declaração de bens, né? Uma lista ali que foi não considerada válida por aquilo que é o Supremo Tribunal Federal. Não, mas também Pedro, ela foi acusada de conspiração, né? Conspiração contra os interesses da pátria. E além disso, há um outro aspecto interessante, que é o fato de que o judiciário da Venezuela não tem independência. O judiciário da Venezuela é um braço da ditadura, não é? Então chega a ordem, condenem, eles vão condenar. E há também uma questão paralela, Pedro, que é o fato de que o judiciário diz que a prévia realizada pela oposição, porque houve uma prévia, e a Maria Corina ganhou. Ela ganhou com folga. Acontece que aí o judiciário entra e diz o seguinte: não pode haver prévia sem que ela seja organizada pela Comissão Nacional Eleitoral. E como essa prévia foi realizada à revelia da Comissão Nacional Eleitoral, eles argumentam que ela é ilegal, que o resultado é ilegal. E aí até você poderia dizer, tá bom, então que façam outra, não é? Mas aí a oposição não quer e o governo não quer, porque ela vai ganhar de novo. Se ela puder participar de uma outra prévia, ela vai ganhar. Só que agora, é interessante isso, né? O regime marca a data da eleição conforme ele bem entende. Então, agora, Zaidan, aí que eu queria chegar. É nesse ponto que eu queria chegar, no judiciário, né? Aqui, claro, a gente tem um judiciário muito diferente da Venezuela. Ninguém está dizendo isso aqui, né? Mas nós não temos indícios aqui. Esse caso, por exemplo, do Dallagnol, que foi cassado por uma picuinha. O Sérgio Moro, que em abril vai enfrentar um processo inédito, que pode também terminar com a sua cassação. Nós não estamos experimentando aqui no judiciário brasileiro atitudes semelhantes a essas que nós vimos aí em locais do mundo onde há uma crítica grande? Não, são coisas bem distintas, né, Pedro? Porque, repito, na Venezuela é um tribunal de exceção, não é? É apenas um departamento. É como se fosse um ministério. O governo ordena, é para condenar, é para absolver. E acabou. Não é? Como é nas ditaduras. Agora, o que você tem no Brasil, você pode ter decisões que são tomadas por motivos políticos ou até pessoais. No caso do Dallagnol, o que aconteceu foi caçar um sujeito que estava diplomado, empossado em exercício de sua função para a qual foi eleito. Isso é muito grave. Quando você rasga a decisão do eleitor, é muito grave. Não há dúvida quanto a isso. Mas não é algo que o regime determinou, cassem o mandato do Dallagnol, ou cassem o mandato do Sérgio Moro. Não é. Você pode ter razões extrajurídicas dentro do próprio judiciário, mas não como correia de transmissão do governo. Então a diferença é muito grande. Não é? Você tem, por exemplo, no Supremo... Será que não existe isso, hein? Não acredito. Talvez até em sentido inverso, mas não acredito que você tenha um judiciário hoje que seja um departamento do governo de jeito nenhum. De jeito nenhum, não acredito nisso, não vejo assim. E até na ditadura militar, várias vezes houve decisões do judiciário que contrariavam a posição do governo. Não é? O Brasil não tem. Talvez o período mais complicado, além daquele do Floriano Peixoto, né, tenha sido durante a ditadura Vargas, onde aí, de fato, havia uma pressão tremenda sobre as decisões do judiciário. Então, são situações muito distintas. O judiciário brasileiro não é um departamento do executivo, convenhamos, não é. Isso não existe, é uma fantasia. Cláudio Zaidan trazendo para a gente aí elementos da discussão a respeito do que acontece lá na Venezuela. Eu prefiro, viu, Zaidan, a Suprema Corte Americana. Joga para o povo, deixa o Trump ser candidato lá, o povo escolhe, que o povo escolher, tá tudo certo. Mas só uma questão, os tribunais estaduais podem até
decidir que alguém não pode ser candidato nos Estados Unidos. Você tem de ter a sua candidatura acolhida em cada estado. O que a Suprema Corte decidiu é que aquele assunto não poderia ser tratado por um tribunal estadual. Isso. Aliás, no Maine foi pior. No Maine não, porque no Maine também houve a decisão de impugnar a candidatura. Colorado, não foi? No Illinois. No Illinois foi pior, porque a juíza que decidiu que o Trump não pode ser candidato, ela lida com questões de trânsito. Porque lá você sabe, rapidamente acontece um problema no trânsito, um delito, rapidamente você vai para o juiz. A vida daquela juíza é tratar de questões de trânsito. E, de repente, ela estava decidindo que o Trump não pode ser candidato. Então, essa decisão da Suprema Corte não quer dizer que o Trump está livre, que não há óbices pela frente. Sim. E só um detalhe para finalizar. Se ele for condenado por qualquer coisa que não seja conspiração, ele pode ser candidato. Se ele for condenado por conspiração contra os Estados Unidos, aí a única situação é que ele não poderá ser candidato. Mas o fato é que o Supremo dos Estados Unidos acabaram nos lembrando como é confortável, né, e seguro você viver ou ter um país verdadeiramente democrático em que a Suprema Corte não sofre contaminação política, né, não toma decisões para favorecer quem está no poder. É uma Suprema Corte que decidiu favoravelmente a Donald Trump por unanimidade, com o voto, inclusive da juíza nomeada por Joe Biden. Né? O Joe Biden, quando um presidente americano nomeia um juiz para a Suprema Corte, não está nomeando um líder da bancada governista na Suprema Corte, como acontece em outros países por aí. Os 3 juízes indicados por democratas votaram da mesma maneira que os 6 indicados por republicanos. Esse era o caso do Colorado, né, Zaidan? Esse da Suprema Corte. Esse é o caso do Colorado. Agora, o que eu estou dizendo é que a Suprema Corte, por exemplo, notou que você tem no Illinois, que você tem Maine, Colorado e Illinois. A decisão do Colorado foi derrubada pela Suprema Corte, mas é claro que já vira um parâmetro para as decisões tomadas no Maine e no Illinois. Só que no Illinois foi uma juíza de questões de trânsito, né, que resolveu dizer que o Trump não pode ser candidato. Cláudio Zaidan, sempre conosco aqui no Jornal. Gente, obrigada, viu, Zaidan? Até a próxima. Bom trabalho para você. Um abraço. Valeu, Zaidan. Sempre bom ter o Zaidan conosco aqui, né? Para a gente debater um pouquinho mais com profundidade alguns assuntos. 9h04 da manhã.